Bem-vindos ao nosso 17º vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre o quinto elemento, o quinto mistério ligado à nossa relação sagrada com o feminino, ou a nossa relação com o sagrado feminino. Pois bem, o nome desse quinto elemento é Muiató. A etimologia dessa palavra, segundo Ileifé, está composta por outras duas, que é Mu, acrescida de Iató. E o que isso ressoa para nós? O que isso significa? Significa se colocar em desavença, se tornar uma pessoa que contraria. Contraria o quê ou quem? Para isso precisamos entender sobre a nossa própria origem, uma vez que quando nós encarnamos, anteriormente ao nosso encarne, nós fazemos o quê? Nós pactuamos. Pactuamos dentro de várias escolhas a nível de destino, que vai se assumir na condição de Aculenhã Ayamó, Aculembá Ayamó, ou seja, nós já nascemos com uma história definida por nós, ou pelo menos um roteiro definido por nós, pelo processo de Aculenhã Ayamó. Obviamente, esse roteiro não é de todo ou de toda autonomia a partir de nós, mas nós interpelamos, imploramos e rogamos para que algumas questões se transformem como uma forma de destino aqui na matéria. E chegando aqui, nós temos as nossas escolhas, nós temos uma parcela de arbítrio na condição de Aculembá Ayamó. E é aí que nós precisamos entender como se aplica o conceito de Muiató, porque dentro de todas essas tessituras a nível de acordos, de pactos que se perfazem como destino, nós temos ali uma bússola que, por mais que não esteja desperto na nossa razão, mas fica sempre pulsante ou pujante como um sentimento muito profundo, muito único, nosso, que se manifesta como uma vontade superior. E essa vontade superior é o que nós chamamos de Ipim Ayamó, a promessa, o propósito de destino. O propósito que vai fazer com que sejamos capazes de ir resgatando aos poucos com as nossas promessas, ligadas ao processo de Aculenhã Ayamó, e fazendo que a gente consiga ir ajustando as nossas decisões, os nossos desejos, contingenciando as nossas emoções, para que os desejos sejam mais assertivos na condição de Aculembá Ayamó. Quando recaímos na condição de Muiató, por que recaímos? Porque, infelizmente, é um desafio árduo e constante percebermos quando nós nos colocamos em posição contrária à nossa vontade superior. Porque, na maioria das vezes, a gente sente, a gente percebe esses sentimentos, esses desejos sublimes que nos colocariam, pelo menos, numa direção ali alinhada com a nossa jornada consciencial. Mas, ainda assim, nós resistimos. E quando nós resistimos, é sinal que nós já passamos pelo processo chamado Pati, ou pelo menos caímos nesses processos. Pati, Aifé, Iburaique, Shabucusi. Assista os outros vídeos. Não vou retornar nesses conceitos. Assiste aí, porque tem vídeos aí com mais de 1 hora falando sobre isso.
Então, quando nós caímos na condição de Muyató, é quando alguma parcela de uma memória ancestral já se fez presente, algum sentimento ligado à vontade superior já se fez explicar, já se fez compreender, e ainda assim nós nos colocamos numa posição contrária. E isso é importante da gente parar um pouquinho para refletir e analisar. Por quê? Porque nós temos pelo menos duas relações muito especiais que nós precisamos dar um crédito, parar, trabalhar, analisar. Que relações são essas? Vamos lá. Nós temos uma relação com grupos que eu vou definir aqui, definição minha como Jubona, como uma pessoa que estuda e dissemina Ifá, tá? Como Egbé Lerê Lerê. O que é isso? Egbé Lerê Lerê. São grupos espirituais ascensionados que trabalham dentro de uma fruição, que tem já uma energia sublime, uma relação que, quando nós conseguimos nos encaixar dentro dessa sinergia com esses grupos superiores, a vida tende a ser leve, fluida. Então, não se trata de grupos espirituais intermediários, de padrões ali intermediários, que ainda estão desdobrando apegos, e esses apegos na condição de desvincular, na verdade, da materialidade. Não se trata desses grupos. Quando nós recaímos na condição de Muyató, nós nos colocamos numa posição ainda mais longínqua, ainda mais distante com esses grupos de padrão superior, que na nossa prática aqui eu chamo de Egbé Lerê Lerê. Esse conceito pode variar de acordo com cada família de Fá, correto? Então, eu escutei o Odubona e Facalê falar de Egbé Lerê Lerê. Então, isso é um conceito geral que todas as famílias adotam. Não. Cada família tem os seus conceitos, cada família tem a sua cosmovisão e trabalha nisso, tá? De acordo com os seus subgrupos iniciáticos, ancestrais, espirituais, familiares, consanguíneos, correto? Pois bem, se eu me coloco contrário à minha vontade superior, o meu Ipim Ayamó, meu propósito de destino, obviamente, eu estarei apto a receber as bênçãos de Orixá, ou estarei eu bloqueando as bênçãos de Orixá? É óbvio que o meu Ori estará o tempo todo relutante com qualquer bênção que venha do meu Orixá, porque o Orixá é assim, é uma energia que é o Ori que precisa aceitar e mover a energia do Orixá. É o Ori, é a cabeça que precisa aceitar e potencializar todo o axé que o Orixá tem para nos dar. A cabeça precisa se aceitar na sua jornada. Se a cabeça se coloca contrária à sua jornada, numa teimosia, no antagonismo, sempre relutante, como o Orixá
vai potencializar qualquer bênção para esse ori que é relutante, caiu numa iniquidade, que não aceita ainda a cumprir com as suas próprias pactuações a nível de destino. Então, quando falamos de um conceito como esse, Muyató, é esse tipo de contrariedade que uma cabeça é capaz de provocar. Uma contrariedade para com o seu próprio Ipim, Ayamó, para com a sua própria vontade superior, é o mental inferior, é o Ori Ade, lutando contra o próprio Inu, contra o próprio mental superior. Isso é extremamente possível. E quando isso acontece, essa cabeça aprisionada numa densidade da matéria se coloca contrariamente, se coloca como um contraponto ao axé do orixá e à ajuda de comunidades de ordem superior, de padrão superior. As Egbé Lerê Lerê, que volta a dizer, é a definição nossa, minha, como Odubona e Facalê, tá? Da forma que nós trabalhamos aqui o axé e o entendimento em torno da nossa cosmovisão. Então, se você não entende o que é o conceito de Muyató, não vai ter como você desenvolver uma boa relação com o feminino, esquece. Porque a relação com o orixá, a relação com o Egbé, vamos lembrar que Yalodê é mencionada como a mãe principal, primordial de todas as Ebé. Na questão do orixá, vamos lembrar que é Yaodu, a cabaça mais importante, a qual todos os orixás devem zelar. Então, quando eu falo de Egbé, Lerê, Lerê, quando eu falo de orixá, estando negativados pela ausência de Ipim, ausência de propósito, porque o Ori se colocou numa condição chamada Muyató e por isso fica contrariado, fica em desavença, fica num fluxo oposto, fazendo com que o seu processo de aculhembar, Ayamó, de parcela de arbítrio, seja para fazer escolhas o X, ruins. É óbvio que uma cabeça nessa condição vai padecer de inúmeras formas de infortúnio. E como são chamados os infortúnios em Fá? Elenini. E quem controla as Elenini? Yami. Agora, devemos entender que como Yami controla Elenini? Quando no Odu Hirossum, por exemplo, que Yami aponta para as costas de Hirossum, e ali dispara o fio do destino, e esse fio provoca uma dor incomensurável em Hirossum. Isso está no livro de Osamaró.
E aí Hirossum cai no esquecimento, porque ele queria driblar a mãe dos infortúnios, que falou: Hirossum, não está na hora de você partir para a terra. E ele insiste e trapaceia para vir mais rápido para a terra. E aí, nisso, ela dispara o fio oco, que inclusive está associado ao esquecimento e que perpassa por toda a nossa espinha, né, pela nossa coluna. E suponho, considero que seja esse fio que se extrai a célula-tronco. Ou seja, é ali que nós temos toda a estrutura mãe que é capaz de regenerar o nosso soma, o nosso corpo. Então, nesse conceito de Elenini, estamos a falar de quê? Da relação, inclusive espiritualmente, prematura que nós somos capazes de assumir. Ou seja, até na condição espiritual, nós somos seres imaturos e apressados. E ainda assim, mesmo que não formatados, temos a chance de antecipar e de reencarnarmos. Ou seja, qualquer coisa que imploramos e rogamos, mesmo que na condição espiritual, ainda vai ser naquilo que no Ocidente chama de uma condição demiúrgica. Ou seja, vai ser dentro de uma pré-existência, dentro de construções de almas ainda não curadas, ainda deletérias, ainda imaturas, ainda afetadas por uma desarmonia. Pronto, falei. A nível familiar, dentro de um quociente arcaico familiar, dentro de uma relação disfuncional com a linhagem ancestral, dentro de uma relação de apegos com ebés, com grupos intermediários, que nós ainda nos vinculamos a nível de parentesco, a nível de consanguinidade, sem conceber que a consciência é divina, e nessa condição divina, todos nós devemos trabalhar o desapego e nos encontrarmos em unidade, em planos superiores. Então, todas essas questões que nos afetam aqui na matéria, dentro do conhecimento do Hirossum, também nos afetam ainda em condição espiritual. Por isso é importante de aprendermos aqui e não deixarmos para aprender somente numa outra dimensão, mesmo que espiritual. E Muyató fala sobre aquilo que é necessário, porque nós não podemos contrariar os impulsos mais sublimes que partem do nosso espírito, que se projetam do nosso espírito, como sentimentos sublimes, como, mesmo que seja na forma de lapso, mas como a consciência que traz alguma coisa, que nos coloca em alguma missão, em alguma responsabilidade de olhar, de perceber alguma camada nossa, alguma situação que nós podemos tratar de forma diferente, alguma atitude que nós podemos tomar em nossa vida e que nós estamos postergando, adiando, e assim contrariando os estímulos que vêm da nossa própria partícula divina. E com isso fica essa lição, como nós somos capazes de afrontar o feminino em Fá.
através do conceito chamado Muyató. Porque, volto a dizer, toda relação que gira em torno do nosso propósito superior, toda relação que a partir daí se estende às nossas ebés superiores, a nossa relação com o orixá, alcança o feminino. Alcança o feminino. Lembrando que todos os orixás receberam a missão de zelar de Odu. E Odu nada mais, nada menos é do que um princípio divino que partilha a si próprio na forma do nosso Inu, da forma da nossa natureza mais sublime, mais divina, que está num processo intenso de construção do seu próprio Iwa, da sua essência, para que através da essência consiga novamente recobrar a unidade, a integridade consciencial que nós somos. Então fica esse vídeo, eu espero que vocês consigam partilhar esse conhecimento, ajudem o nosso canal, porque é um canal de informação, é um canal de construção de saberes, e se essa informação te ajudou, leve adiante. Correto? Um abraço, até o próximo.